A gente está se aproximando da festa de Pêssar. Um dos rituais do Seder é que a gente faça perguntas como Manishtaná. E uma das perguntas que Manishtaná traz é: por que nesse dia a gente senta de maneira diferente? Senta inclinado, para mostrar a liberdade. Shabat também é um dia que a gente deve celebrar a liberdade. Então, talvez no Shabat a gente pudesse sentar de maneira diferente. Não necessariamente inclinado, mas minimamente mais próximo. Há alguns dias, durante a semana, alguém me falou assim: isso não tem nem começo, nem início, nem fim. Quando alguém diz não tem nem início, nem fim, parece que está o quê? Cabeça para baixo, que não faz sentido. A gente quer que as coisas sejam aparentemente organizadas. Início, meio, fim. Aliás, essa ideia até do Pêssar, quando a gente celebra o Seder. Seder é ordem. Ordem, começo, meio, fim. No entanto, aquilo que parece que não tem nem começo, nem meio, nem fim, e que representaria um pequeno caos e desordem, pode ter um início. O início, às vezes, se encontra em situações que a gente não imagina. Às vezes a gente passa por um sufoco, uma situação árdua, uma situação inesperada, e a gente poderia pensar que ali acabou tudo, terminou. E, no entanto, essa situação que faz a vida virar de cabeça para baixo, que quebra todos os parâmetros, paradigmas, tudo aquilo que a gente almejava, pode, numa reflexão mais profunda, numa busca de força mais intensa, representar o verdadeiro início. E quando a gente chega na Torá, quando a gente começa estudando a Torá, qual o início que a gente pressupõe que é do estudo da Torá? Bereshit. Quem falou Bereshit? Bereshit. Está certo. Está correto. Abre a Torá, e aqui a gente tem o livro da Torá, vamos iniciar a Torá, Bereshit. No entanto, a frase, a pergunta, teve uma pegadinha. Não é o início da Torá, correto, Bereshit, mas o início do estudo, do aprendizado da Torá. Aí é a Parashá, a porção da Torá, que a gente lê essa semana, denominada Vaikra. A gente começa o estudo da Torá pelo meio da Torá, pelo terceiro dos 5 livros da Torá. Por quê? Várias explicações. Uma delas, Bereshit conta a história da criação, dos patriarcas e matriarcas, e as gerações que seguem. No livro seguinte, Shemot, Êxodos, a saída dos nossos antepassados à escravidão, Moshe e toda a jornada pelo deserto. Histórias bacanas que a gente relata e conta com orgulho. Quantas histórias a gente pode contar? Histórias, lembranças. Mas aí chega esse livro da Torá, que não é mais historinhas, não são mais narrativas, é o que talvez em Yiddish a gente chamaria Tachlis, pão, queijo. Vamos parar de falar? Vamos fazer. Aliás, se a gente não faz, depois não tem nenhuma história para contar. Então, essa Parashá, ela nos ensina o que a gente deve fazer. E o hábito, a disciplina que a gente deve ter para fazer. Não é, tem uma ideia e fica armazenada, ou esquecida em algum canto de algum arquivo do computador, ou da memória, ou até esquecida. É o que a gente tem que fazer e consegue, com disciplina, com rigor, com metodologia, realizar. E dentro dessa disciplina, desse hábito, vou convidar todo mundo aqui a abrir
tem o livro da Torá, dividido em vários nos assentos. Na página 660, quando a gente começa a leitura dessa paraxá, 660, pega, divide com quem está do seu lado. Somos o povo do livro, abrimos o livro por excelência, a Torá. Página 660, na paraxá, na porção denominada Vaikra. A primeira palavra é o próprio nome da paraxá, Vaikra, que significa chamou. Vamos observar aqui que tem uma letrinha, mesmo quem não conhece o hebraico, tem uma letrinha em tamanho menor. A última letrinha da primeira palavra, Vaikra, a letra Aleph, está em tamanho menor. Está em tamanho menor. Não é um teste oftalmológico. Será que o escriba que escreveu o primeiro rolo da Torá redigiu errado e, a partir daí, para não melindrar esse escriba, todos os demais seguiram com erro? A gente aprende que qualquer coisa da Torá, uma letra que seja, um sinal que seja, traz um ensinamento. Não é equívoco, é ensinamento. E esse Aleph está em tamanho menor, justamente pelo significado do verbo. O verbo é chamar. Quando se chama, tem que depois há espaço para aquele ou para aquela que é chamado, chamada, poder se expressar, poder se manifestar. Então, que chamemos com intensidade, com afetuosidade, com coração aberto, mas com a escuta igualmente aberta, para que aquela pessoa possa estabelecer um diálogo. No mundo de tantas e tantas palavras, palavras ditas, expressas, escritas, com pressa de responder, com ansiedade de afirmar seu ponto de vista, esse pequeno Aleph traz um ensinamento fenomenal para a gente fazer algo e realizar algo conjuntamente. E essa dinâmica comunitária, que a convocação exista, mas após a convocação, que a gente se abra, receba, estabeleça um vínculo, faça uma conexão, fortaleça um elo. Ainda uma outra interpretação. Imediatamente após a palavra Vaikra, tem a palavra El, que é dirigir-se, que começa com Aleph. Então, uma interpretação é, para que um Aleph não sobreponha o outro. E também vale o ensinamento, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, nas nossas maneiras de aprender juntos, que haja uma palavra não sobrepõe a outra, que haja o espaço da pergunta, da resposta, do ponto de vista, do outro aspecto, mas que não haja o imediatismo de uma palavra ter sido dita e imediatamente retrucada. Que uma palavra não sobrepõe a outra. Que, no fundo, é que uma pessoa não sobrepõe a outra. Que o vínculo, e essa ideia de vínculo é a essência judaica, venha a ser estabelecido. E, após isso, então, a gente pensa, paramos por aí com a interpretação da letra pequena Aleph? Não, judaicamente as interpretações nunca cessam. O Aleph pequeno representa também a humildade de alguém que tem muito a aprender e que nas nossas conversas, nos nossos aprendizados, que a gente tenha um espaço para se expressar, para mostrar nosso conhecimento, para até dizer o quanto orgulhoso a gente é de alguma coisa que a gente sabe, mas que, igualmente, esse espaço seja convidativo e humilde para aprendermos, não somente mostrarmos, para aprendermos. E no mundo em que o show-off, mostrar, tem uma força, muitas vezes, maior do que deveria, abrir-se para
a humildade é absolutamente, segundo a interpretação da Torá, relevante. E, nesse sentido, o diálogo vai se estabelecer. Vaikra el Moshe, vaedaber Adonai elav me'ochel moed lemor. Uma redundância de verbos. E chamou Deus Moisés e lhe falou. E disse para Moisés, dizendo, fale e diga-lhe. Numa frase, por uma redação perfeitamente meticulosa, um professor não daria nota de aprovação para essa frase. Um texto jornalístico, essa frase não serviria. Mas é uma frase filosófica, teológica, espiritual. Falar, dizer, se comunicar, requer que a gente tenha atenção, profunda atenção, na convocação, no chamado que a gente faz e que a gente recebe. Às vezes, uma pequena letrinha, uma pequena instância da vida pode não ser nada. E, no entanto, pode revelar a grandeza dos vínculos sagrados e abençoados que a gente venha a constituir. Em breve, estaremos celebrando a festa de Pêssar. Em Pêssar, temos uma mesa, o Seder. No Seder, na mesa do Seder, uma cadeira vazia, a cadeira para a chegada de Eliel Navi, cuja missão é aproximar as gerações e trazer um mundo melhor. Mas nessa cadeira vazia, há espaço, de um lado, tragicamente, para os reféns que a gente aguarda que retornem, e um espaço para todos aqueles que a gente não atende o convite do chamado, ou todos aqueles que, eventualmente, a gente não sabe responder à convocação. Shabbat Shalom.